cada 10 benefícios concedidos, 8 têm algum erro. Seja no cálculo do tempo de contribuição, o que vai fazer com que a pessoa fique com um tempo de contribuição menor, seja no cálculo do valor da RMI, que é o valor que o segurado vai receber ali de aposentadoria. E isso acaba gerando uma oportunidade muito grande, né? Porque de 8, de 10, a cada 10, 8 o INSS erra, então assim, é grande chance de você já ter feito concessão de benefício previdenciário para o seu cliente, achar que está tudo certo, e ter alguma coisa para revisar, porque você não sabe como conferir se realmente aquele benefício foi concedido da forma correta. Mas uma coisa importante de falar que não são todos os aposentados e pensionistas do INSS, todas as pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS, que terão direito à revisão do benefício. Quem me acompanha lá no meu perfil e assistiu às aulas que eu fiz, as lives que eu fiz lá por esquenta, né? Eu fiz um esquenta para a jornada previdenciária, algumas lives preparatórias. Então, quem assistiu essas lives vai lembrar que eu falei lá que um dos indicadores para você saber se o seu cliente pode ter direito à revisão de benefício ou não é saber o valor do salário de contribuição dele. Então, assim, aquele segurado que a vida toda recebeu o valor, contribuiu com a INSS com o valor do salário mínimo, quase 100% de chance ali dele não ter direito a revisar o benefício dele. Porque mesmo se a gente incluir tempo de contribuição, de aumentar o tempo de contribuição dele, não vai fazer diferença na RMI. Porque a revisão de benefício, ela serve para você aumentar o valor da aposentadoria do segurado, certo? Então, se um segurado contribuiu a vida toda com o valor do salário mínimo, não tem como a gente aumentar essa aposentadoria. E aí, um dos indicadores para você já bater o olho, tá? Anota isso aí. Mas, assim, a partir do momento que eu percebi que se eu batesse o olho no CNIS do cliente, visto que todas as contribuições, todos os salários de contribuição dele foram feitos no valor do salário mínimo, ou pegasse a carteira de trabalho dele e visto que ali todo o salário de contribuição, ele sempre contribuiu no mínimo, ele não fazia hora extra, não tem nada para aumentar esse salário de contribuição. Eu já sabia que era um indicador de que não tem como revisar aquele benefício, porque não tem como eu aumentar uma contribuição que a vida toda ficou no mesmo patamar. Agora, se o cliente teve salários de contribuição variados, né, pico, um período contribuiu no mínimo, depois voltou lá, contribuiu um pouco acima do mínimo, depois voltou para o mínimo, enfim, se a gente tem ali, identifica no CNIS ali, variações de salário de contribuição, aí a gente já pode passar por os próximos passos para verificar se aquele cliente tem ou não direito à revisão do benefício, tá? E aí, sempre que eu falo sobre essa questão de saber os valores do salário de contribuição, né, saber ali a questão do valor do salário mínimo de cada época, enfim, muita gente vem e fala que é difícil, mas isso não é para mim, onde é que eu vou achar os valores dos salários mínimos? Eu não consigo, eu vou precisar fazer cálculo, meu Deus, cálculo previdenciário é o terror, eu não sei fazer cálculo previdenciário. Eu costumo dizer que advogado vai fazer faculdade de direito, né, para fugir do cálculo. E quando a gente entra no previdenciário, a gente descobre que vai ter que fazer cálculo o resto da vida, né? Você vai ter que lidar com o cálculo, seja calculando o tempo de contribuição do cliente, seja fazendo o valor de RMI. Então, assim, se você é previdenciarista e odeia cálculo, você não está na área certa, viu? Porque se você escolheu ser previdenciarista, você vai fazer cálculo a vida toda. Mesmo que você terceirize esses cálculos, você vai ter que pelo menos saber conferir. Porque se você terceirizou, também não dá para confiar 100% na pessoa. Mesmo que você tenha um sistema, o que facilita muito, né? Quem é meu aluno, quem é minha aluna lá no curso de revisão sabe, né, que existem formas da gente automatizar esses cálculos previdenciários. Então, você tem um sistema que ele já faz conversão da moeda antes de julho de 94, né, nos casos da revisão da vida toda. Você tem um sistema que ele já faz essa comparação com a tabela dos valores do salário mínimo de todos os tempos. Isso ajuda muito
Isso automatiza muito, né? Diminui muito o tempo que a gente fica ali analisando e fazendo cálculo, mas também se você não souber qual botão apertar, qual opção escolher, também não adianta nada. Então, previdenciarista, que é previdenciarista, tem que entender pelo menos o mínimo, o fundamento do cálculo previdenciário. E não é difícil, gente, é prática, tá? E como eu falei, se você tem um sistema, te ajuda muito, porque eu comecei a fazendo cálculo em planilha do Excel. Então, você imagina, ficar o dia todo fazendo cálculo, preenchendo planilha do Excel manualmente. Hoje você tem sistema que importa QNIS, enfim. E existem muitos sistemas de cálculo. Eu utilizo o Prévios 3.0, que é um sistema que eu confio, que eu indico, que eu utilizo desde 2018. Só que existem inúmeros sistemas. Tem sistemas que você consegue pagar por dia. Então, o SomPrev, por exemplo, você paga acho que R$15 e consegue utilizar ele por 24 horas. Então, se você tem só um cálculo para fazer, talvez valha a pena. Tem o simulador do ePrev, tem o cálculo jurídico também, que é um software de cálculo muito bom. Então, tem o previdenciarista, mas o previdenciarista eu acho que não calcula revisão. Acho que ele só calcula RMI e tempo de contribuição, salvo engano. Mas assim, e tem os gratuitos, né? A gente tem a tabela de tramitação inteligente, que ela simula RMI e tempo de contribuição. A gente tem um sistema de cálculo que é da Justiça, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, tá? Esse sistema de cálculo, ele é gratuito, você faz um cadastro lá e consegue calcular vários tipos de revisões, vários tipos de RMI, você consegue fazer vários cálculos ali, tá? Não é um sistema que eu utilizo, eu até já tentei mexer nele, mas eu não me dei bem com ele, até porque por estar muito acostumado com o Prévios. Mas para quem está começando, talvez valha a pena investir nesses que são gratuitos ou que você paga por dia, porque você não tem muito volume, né? E eu falo que eu só contratei um sistema de cálculo quando o meu volume de cálculos dava para bancar o sistema. Porque não adianta nada eu ter um sistema ali e não ter cálculo para fazer. Então, a partir do momento que a procura de cálculo foi aumentando e eu consegui ali ter um valor que, com o cálculo, já pagava o sistema, eu fui lá e contratei um sistema de cálculo que foi o Prévios, mas existem várias outras formas. E para quem perguntou aqui, no meu curso eu ensino a fazer, a Tássia perguntou, ensino a calcular no programa. Tá? Eu até disponibilizo uma tabela de Excel para quem ainda não consegue investir, tá? Que dá para calcular, com exceção da revisão da vida toda, que a gente precisa converter salários de contribuição anteriores a julho de 94, né? Que eram em outras moedas, converter para o real, depois atualizar. Então, eu não encontrei uma planilha de Excel que fizesse isso até hoje. As outras revisões que eu ensino no meu curso dá para você calcular, tanto no Excel, mas no sistema. Só que o sistema, ele acaba facilitando a vida, né? Porque se você tem um sistema ali, ele facilita a sua vida, facilita o seu dia a dia. Então, assim, se você puder investir no sistema, se você quer realmente entrar nessa questão, da revisão, é excelente, tá? Tem um sistema. Igual a Sabrina falou que ela se apaixonou pelo Prévios, difícil ficar sem. Eu também não fico sem o Prévios, eu só utilizo o Prévios, tá? Porque ele é um sistema muito bom. E aí, como eu falei, né, os sistemas eles acabam automatizando o nosso dia a dia ali. Mas é aquela coisa. Só o fato de você saber analisar um processo administrativo, né, entender ali como que o INSS fez a concessão do benefício do seu cliente, quais foram os parâmetros utilizados, qual foi o coeficiente, né, se realmente utilizou todo o salário de contribuição que o segurado teve, se aplicou algum valor de salário mínimo em algum período em que o segurado teve tempo de contribuição, mas não teve o salário de contribuição informado. Tem um caso aqui que eu conto todas as lives que eu faço revisão, que eu falo sobre revisão, conto em todas as aulas que eu dou sobre revisão, porque foi um caso que me marcou muito, tá? Já é um caso aqui do meu escritório, lá em 2019. Eu peguei um QNIS de um cliente meu, em que ele trabalhou 25 anos para a mesma empresa. Só que o que a empresa fazia?
a data de demissão estava certinho, a data de admissão, não tinha pendência no valor, não tinha pendência no CNIS dessa empresa, não tinha nenhum indicador, pendência tinha, não tinha nenhum indicador do INSS. E ele tinha mais alguns outros períodos, e aí daria os 35 anos, isso foi antes da reforma da Previdência. Né? Só que, a hora que eu pego para analisar um CNIS, eu analiso contribuição por contribuição, eu vou verificando se todo salário de contribuição aparece ali no CNIS. E aí, o que eu observei? O que a empresa fazia? Ela ia lá, informava o salário de contribuição por um período, depois ela ficava um bom período sem informar, ela voltava a informar o salário de contribuição por INSS, depois ficava um período sem informar, e assim foi durante 25 anos da vida do meu cliente. E aí, o que a lei de cálculo fala? Quando há tempo de contribuição, mas não há salário de contribuição, a gente aplica o valor do salário mínimo da época. E era exatamente o que ia acontecer com esse meu cliente, tá? No caso dele foi uma análise para saber se ele já podia aposentar, com o planejamento previdenciário, enfim. E aí foi exatamente o que aconteceu. Mas eu poderia ter feito essa análise depois que ele se aposentou. E aí ele ficar com o valor de renda mensal inicial bem menor do que ele realmente deveria, porque a contribuição dele era próxima ao teto durante esses 25 anos. Só que, tipo assim, 5 anos a empresa não informava, depois ela ia lá e informava mais 2, ficava mais 1 sem informar. E todos esses valores que estavam faltando ali, o INSS ia colocar o valor do salário mínimo. Se eu não soubesse analisar um CNIS, né, ou então se ele chegasse aqui procurando saber se a aposentadoria dele foi concedida de forma correta, e eu não soubesse analisar um processo administrativo, uma carta de concessão, um CNIS, se eu não entendesse que estavam faltando ali no CNIS dele salários de contribuição e que o INSS colocaria ali no valor daquele salário de contribuição o valor do salário mínimo, eu ia falar para ele, olha, tá tudo lindo, você já pode aposentar, ou então, não, tá tudo certo, tudo tranquilo, você tá aposentado. E eu ia estar prejudicando o cliente. Porque, gente, se você acha, tá, que o INSS vai considerar todos os períodos de contribuição e todos os salários de contribuição do seu cliente, ou então você vai considerar os períodos especiais, enfim, não vai, tá? Não vai. Como eu falei, o INSS erra, mas nem sempre também a culpa é do INSS. Algumas vezes a culpa acaba sendo do próprio segurado, né? Muitas vezes não é nem do servidor. O segurado, por falta de desconhecimento, ele vai lá, pede a aposentadoria dele e não junta o PPP. Às vezes ele tem um tempo de contribuição especial. Ele não faz ideia que ele deveria juntar um PPP naquele período que ele recebeu insalubridade. Ele não sabe nem o que é PPP. Você acha que o servidor do INSS vai orientar ele? Vai ficar falando, olha, traz essa documentação para mim aqui, porque está faltando isso, isso e isso. Deveria. É obrigação, está lá na IN 77. O INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Mas na prática não faz, gente. Primeiro, porque o número de servidores é insuficiente. Segundo, porque tem uma fila imensa de benefícios para serem analisados, e aí o servidor muitas vezes está querendo destravar aquilo ali, despachar aquele benefício, ao invés de ficar pedindo um monte de documentação para o segurado, ele simplesmente indefere, ou ele concede esse benefício com os documentos que tem, e tchau, né? Você está aposentado e não está nem aí se foi o melhor benefício para aquela pessoa. Então, assim, se você confia, né, lá no INSS, confia que o servidor vai fazer tudo certo, não vai. E confia também que o servidor vai orientar um segurado, que ele deve juntar o PPP, deve levar ele ter caixa, deve levar um monte de documentação para comprovar o período rural, ou então vai ficar perguntando para ele, olha, sabe aquele período que você trabalhou ali na infância? Você pode computar esse período aqui na sua aposentadoria. Não vai, gente. E os segurados, eles não sabem disso. Por isso que é cada vez mais importante a gente informar as pessoas a respeito dos seus direitos, porque as pessoas não sabem.